Boa Boa tarde. tarde. Mais uma vez, vocês estão sentados, preparados para a gente conversar e debater sobre assuntos instigantes e bem interessantes? Sentados sim, Olha só, parados não. a gente prepara, a gente dá um jeito. Olha só, como eu sempre faço, né? Como eu vou falar demais já hoje, eu deixo sempre uma página para alguém ler, uma oração para alguém de vocês fazerem, tá? Então, sinta-se livremente pressionados para escolherem aí uma página quem achar conveniente, né? E uma prece para quem iniciar, por gentileza, que depois eu toco o barco aqui. Vou até desligar o microfone, hein? Pode ir lá, Raquel. Vai lá, Raquel. Você que já está com a página na mão, pode ir. Vai com Deus. Eu fiquei esperando alguém se oferecer, né? Para não ser sempre eu, mas tá bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos fazer a leitura da nossa página. Ela está no livro Ceifa de Luz, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier. Em nossas mãos tem uma fala de Jesus que está anotada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E Emmanuel vai nos dizer: convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E, em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo, é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme um impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos
educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Queridos companheiros, queremos dizer da gratidão de mais este encontro e da gratidão de recebermos essa página tão elucidativa, tão esclarecedora, nos apontando todos os bens, todos os instrumentos que recebemos para o nosso desenvolvimento espiritual, para o desabrochar das nossas qualidades, das nossas virtudes, no lugar certo, com as pessoas adequadas, com as dificuldades necessárias e também com as benesses que temos recebido de saúde, de oportunidade de estudo, desses encontros a cada tarde para o aprendizado, para a troca de afetos. Cada dia nós vamos nos conhecendo melhor, descobrindo em cada um de nós o que nos liga, o que nos encanta, o que nos faz sorrir, aprendendo um com os outros nessa troca tão rica que nos conduz no nosso caminho evolutivo a passos mais largos, mais firmes, amparados uns aos outros, ombreados, olhando todos na mesma direção. E por tudo isso, Jesus, nós queremos agradecer a presença dos teus mensageiros de sabedoria que nos trazem possibilidades, facilidades para o entendimento do que vamos estudar. E agradecidos, nós pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos com muita alegria nos nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos lá, meu caro Luciano. Mais uma vez, por gentileza, já que você está administrando, né, a sala, você pode me favorecer, me permitindo compartilhar o meu estudo, meu caro? Por gentileza. Assim foi. Então, vamos lá. Ele não está aparecendo aqui, ó. Eu preciso desligar ele, né? Espera aí, um momentinho. Você abre o programa. Aham. Aqui. É porque eu não tinha aberto ainda o PDF. O negócio outro. Vamos lá. Um dia vai no automático. Por enquanto não tá, tá? Foi, legal. Foi. Bom, pessoal, vamos lá. Na semana passada, na terça-feira passada, o Marco fez o grande favor de explicar muito bem, bem detalhado, né, bem dinâmico até, com vídeos e tudo mais, as perguntas iniciais dessa parte que nós estamos finalizando hoje o estudo. Só que, como ficaria um pouco complicado, né, eu não gosto muito de fazer um estudo dividindo tudo, né, como são poucas perguntas, eu vou fazer uma breve recapitulação do que ele fez, né, apenas para sedimentar informações, e a partir de então a gente dá parte nas últimas 2 ou 3 perguntas. Porque se eu fizer só 2 ou 3 perguntas, né, eu tinha que ficar enchendo muita linguiça durante 1 hora. Né? Aí eu preferi recapitular o que o Marcos falou muito bem, né, e aí fazer um adendo das últimas 3 perguntas, preparando o campo, olha só, preparando o campo para o desfile do Luciano na semana que vem,
quando ele for falar sobre a parte de homens, né? A criação dos homens, enfim, né? A origem do homem aqui na Terra. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar a nossa parte de contribuição aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo para vocês direitinho? Tá sim, tranquilo. Sim. Ótimo. Então, formação dos seres vivos, das Luz Espíritos, perguntas 43 a 49. Eu vou fazer uma pequena recapitulação das 3 primeiras perguntas. Porque foi falado na semana passada sobre a formação desses seres vivos. Onde é que veio esses seres vivos? Como é que surgiu a vida aqui na Terra? E isso é uma pergunta não apenas observada lá no Livro dos Espíritos, na realidade é uma pergunta que permeia todo o processo evolutivo da humanidade. De onde vemos, para onde vamos, o que é que somos nós, né? Como é que a natureza existiu, como é que tudo isso existiu. E quando nós falamos, lá um tempo atrás, não sei nem se foi aqui ou no outro grupo, sobre formação dos mundos, né? Também era uma outra pergunta pertinente à humanidade. Aqui, ela fica restrita apenas à formação dos seres vivos, dos animais, né, e de todo tipo de espécie, né, de vivos que nós observamos na natureza. E tanto é que esses animais estão até existentes lá no código abraâmico da nossa existência, que é o Gênese da Bíblia. Há 3 praticamente pontos, ideias, que nós precisamos observar quando falamos sobre a origem da vida. É uma ideia religiosa, é uma ideia filosófica e uma ideia científica. Observe que, se formos analisar a questão de um lado do espectro religioso, aí vem no bate-papo da semana passada, que o Rony até comentou, sobre o criacionismo. O criacionismo é uma ideia religiosa apenas de que tudo foi criado por um ser superior, por um Deus, né, ou por deuses, enfim, dependendo do processo religioso no qual o ser humano está inserido. Então, este criacionismo, ele justifica, ele baseia todas as ideias da criação de todos os seres vivos através da vontade desse ser, né, atemporal e superior, esse Deus. Se formos analisar as ideias filosóficas, existem muitas e muitas e muitas. Eu vou reduzir aqui praticamente em 2 grandes ideias filosóficas: a abiogênese, ou geração espontânea, e a biogênese. Essa geração espontânea, essa abiogênese, é uma ideia que existe muito em voga até o século XVIII, início do século XIX. Isaac Newton, por exemplo, ele, a Santo Agostinho, eram pessoas que acreditavam nessa abiogênese, nessa geração espontânea, de que as coisas surgiam do nada, né? Que não precisava ter nenhuma causa antecessora, né, para a criação desses seres vivos. Existia até, por exemplo, e depois eu faço um mapa mental para nós termos ideia, mas eu só estou pontuando por enquanto as informações. Essa biogênese, a geração espontânea, é justamente isso. Focalizem apenas na informação de que era apenas uma geração espontânea dos seres vivos. Não precisava de um ser vivo anterior para gerar um outro ser vivo. Quando isso se observa, nós temos a biogênese. A biogênese é uma ideia filosófica que se baseia justamente nisso. Eu preciso de um ser antecessor para criar um ser vivo, né? Seja ele animal, seja ele vegetal, seja um fungo, seja o que for. Eu preciso sempre de um ser antecessor. Essa reprodução pode ser sexuada, pode ser assexuada, pode ser partenogênica, pode ser uma série de reproduções, mas eu sempre preciso de um ser anterior a mim, ou aquela espécie, para produzir a outra espécie. Os filhos. Pais produzem filhos. Isso é a ideia filosófica biogênica. Tudo bem? Porque até o início do século XIX, né, por meados do século XIX, esse processo, essa ideia filosófica, ela basta para algumas questões. Só que chega o fim do século XIX, o início do século XX, começa a surgir novas ideias. E novas ideias agora mais científicas, que se observam, que se reproduz,
que se forma uma hipótese, depois temos uma teoria e conseguimos reproduzir em certos pontos, justificar aquele processo. Pode não ser o correto, mas pelo menos até determinado momento se justifica certas informações. É o caso dessas duas. A evolução bioquímica, né, é uma evolução gradativa bioquímica, também chamada teoria de Oparin, né, que eu vou falar dela daqui a pouco, né, que é justamente a teoria dos coacervados, né, são sinônimos. Né, essa evolução bioquímica é justamente isso, através de moléculas iniciais, né, moléculas simples, começaram a surgir macromoléculas, e essas macromoléculas, depois de milhões e milhões de anos, começaram a surgir substâncias bioquímicas complexas, e aí reações químicas, e produção de energia, e produção de alimentos, e aí a vida se surge através disso. Tudo bem? E a exobiológica, ou a panspermia, que o Marco muito bem colocou no videozinho da semana passada, que também é uma ideia aceita atualmente, que certas proteínas, certas substâncias, ou até mesmo certos seres vivos, possam ter vindo de lugares fora da Terra, através de meteoros, meteoritos, enfim, praticamente meteoros e meteoritos é a diferença apenas de cair ou não, mas eu não vou entrar nesses detalhes. E meteoros aqui na Terra. Ok? Então, de forma simples, eu posso dividir as ideias da origem da vida nessas três. Numa ideia religiosa, numa ideia filosófica e numa ideia científica. E não é acaso que as três ideias estão dentro da doutrina espírita. E isso é interessante. Né? As três ideias contemplam a doutrina espírita, mas nós precisamos delinear as informações e saber expor as ideias. Senão a gente vai começar a confundir alhos com bugalhos. Então vamos lá. Eu aperto aqui, o bicho não vai. Espera aí. Tá. Pronto, o bicho está indo. Lembrando os venerandos da codificação espírita, respondendo no Livro dos Espíritos, nós temos na pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar, então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo, afirmam os mentores de Kardec. Na pergunta posterior, o Marcos foi até 45, se não me falha a memória, né? A pergunta posterior há a seguinte indagação: e de onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes que esperavam o momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante que cessou a formação de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente, inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Atentem para isso aqui. Novamente, nós precisamos de atenção. Essas partes iniciais do Livro dos Espíritos, formação do mundo, formação de seres vivos, essa parte todinha, nós precisamos ter muita cautela e ter muita paciência. E entrosar, né? Cruzar muitas informações para que a gente não comece a falar coisa aí que fica meio desorganizada. Ele está dizendo aqui: os germes permaneceram em estado latente, inerte, como a crisálida e as sementes das plantas. Ele está afirmando aqui que há uma abiogênese. Em outras palavras, que o troço eclode do nada. Que eu não preciso de um ser vivo anterior para produzir um ser vivo posterior. Mas se nós não tivermos o cuidado de analisar a questão, né, e dentro de hoje em dia, da informação que nós temos, né, colocar tudo no caldeirão e tirar alguma sopra construtiva de informação, a gente vai achar que ele está defendendo a abiogênese. E ele não está. Quando ele fala que os germes permaneceram em estado latente, ele certamente está falando que as energias possíveis para as formações de todos os seres vivos no campo espiritual estavam lá esperando as condições propícias para a evolução na Terra.
ele não está falando de geração espontânea. Ele está falando, e nós sabemos isso, que não é perispírito, mas, por exemplo, os princípios espirituais, os princípios, as mônadas espirituais de todas as espécies estavam lá latentes, esperando a evolução orgânica dessa espécie, moldando a evolução orgânica dessa espécie para formar as miríades de vegetais, animais e fungos e bactérias que nós temos hoje e que ainda estão em processo de evolução. É bom a gente atentar para isso, porque senão a gente vai defender doutrina espírita é ciência. Aí, ó, a biogênese aí, ó. Cara, isso não é ciência nunca, meu senhor, porque a biogênese não existe. Então a gente tem que ter a análise para saber expressar e organizar o pensamento. Senão a gente vai defender uma coisa que não tem como. Agora, se nós pensarmos que ele está falando nos planos espirituais, né, e que nesses planos espirituais estão, de uma forma ou de outra, diretamente influenciando o orgânico aqui na Terra para que haja o processo de evolução e que as espécies consigam se transformar, esperando o seu momento propício, aí a gente consegue entender direitinho. Tranquilo? Vamos passar para 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estavam, por assim dizer, em estados fluídicos no espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas. Ele está falando dos compostos orgânicos, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. Esses compostos orgânicos, esses elementos orgânicos que o Kardec está perguntando aqui, certamente não são aqueles elementos orgânicos que nós conhecemos da química orgânica. São os elementos que dão vida. São os elementos que possibilitam, digamos assim, tudo que se conhece, que a ciência conhece hoje em dia como vida, que é procriação, manutenção da vida, homeostase, tudo isso. Todo esse complexo emaranhado são compostos orgânicos, diante da ciência, que precisa existir em um determinado momento para que a vida se faça. Não estou falando de princípio espiritual, não estou falando de espírito, porque eu sei que isso é que vivifica a matéria. Eu preciso disso para que esses compostos orgânicos se excitem de energia e assim a vida orgânica nesta dimensão se faça. Estão entendendo? Tranquilo? Vamos lá. Quem quiser perguntar, pessoal, porque pode ser um pouco complicado, pode perguntar, não deixa para depois não, tá? Que eu converso, tá? Senão, se deixar para depois, vocês podem não entender, aí volta novamente. Quem quiser dúvida, pode levantar o bracinho aí, a perninha, o bracinho, despentear o cabelo, que a gente vai conversando. Então, vamos lá. Agora sim, ele pergunta, faz a 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Olha a pergunta, sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunha desses fenômenos. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormitava e desperta. Atentem. Isso é muito fascinante. Quando ele fala que nascem espontaneamente, ele está fazendo a pergunta de 1850, 1860, onde a geração espontânea ainda estava grande em voga. Por isso Kardec pergunta sobre isso. Os espíritos, que são mais sábios do que nós, eles falam, eles dão uma outra conotação à pergunta deles. Eles pontuam aqui, os germes primitivos existiam, sim. As bactérias, por exemplo, elas estavam lá, quietinhas. É esta ideia que nós temos que ter. As bactérias existiam e elas existem porque precisam de uma outra bactéria para poder existir. Só que elas estavam quietinhas. Quando nós morremos, né, essas bactérias elas começam a se reproduzir em escala muito maior, que é justamente para fazer a decomposição do corpo. Tudo bem? Enquanto a vida, essas bactérias que estão na nossa flora normal, elas precisam estar em equilíbrio, tudo bem? Em equilíbrio, numa taxa específica de reprodução, tudo bem? Para que não ocorra problemas de saúde ou problemas maiores.
quando ocorre, vem as doenças, o óbito também. Ele está falando é disso. Ele não está falando certamente que a bactéria surgiu do nada e vai surgir do nada depois do momento. Não é isso. A interpretação aqui, ela precisa estar junta com as informações da ciência hoje em dia, porque a doutrina espírita ela evolui com a ciência, e com as informações que vêm do plano astral, do André Luiz, da Joana de Anjos, do Inácio Ferreira, de tantos outros médicos que tem por aí, espíritos. Então a gente precisa jogar tudo num balaio só e conseguir filtrar essa informação. Senão a gente vai acreditar que os espíritos estão defendendo que o negócio surge do nada porque é espontâneo. Não é. Nós precisamos organizar nosso pensamento. E isso é bem importante, quando ele fala sobre isso. O germe primitivo já existia. O que é o germe primitivo? Ele fala o germe, justamente isso. Esse estado latente de bactérias, de protozoários, de fungos, do que for, está lá. Eles podem estar quietinhos, dormindo, sossegado, ou então com baixo metabolismo, mas estão lá. Eles se multiplicam e se mostram quando certas condições ocorrem. Tudo bem. É essa a ideia que nós temos que ter. Correto? Sim, uma perguntinha. Então, é necessário que haja uma espécie de hospedeiro para que esses micro-organismos, as bactérias, vírus, seja lá o que for, consigam efetivamente se desenvolverem. Porque até então há uma espécie de controle natural. Geralmente existe vírus e vírus, bactérias e bactérias. Vírus, por exemplo, como você bem pontuou, vou dar um exemplo de um vírus, por exemplo. Deixa eu pegar o vírus para essa informação aqui. Ó. O vírus ele é um micro-organismo que ele precisa necessariamente de um outro ser vivo para se multiplicar, tirar seus nutrientes e viver. Enquanto isso não ocorre, ele fica uma forma como se fosse esporos. Ele fica com o metabolismo muito baixo, ele não consegue se reproduzir, não consegue fazer nada. O vírus, tudo bem? Está em germe latente. O que ele está perguntando aqui olha para mim, irmão, aqui é um vírus. Eu vou produzir um outro vírus. Como é que eu produzo esse outro vírus? Ele está falando aqui, dá a entender que esse outro vírus surge do nada. Não, esse outro vírus precisa desse vírus aqui para poder surgir. Isso é o que a ciência nos mostra, e isso é o correto. Né? Agora, os vírus, para esse aqui se reproduzir, eu preciso de uma célula hospedeira, porque ele não tem um mecanismo para fazer reprodução. E ele reproduz uma célula hospedeira para dar outro vírus. Tudo bem? Certo. Bactéria, por exemplo. Bactérias, elas estão lá na boa. Nós temos um bocado de bactérias nos nossos intestinos. Estão lá na boa, elas, né? Elas precisam de condições para que elas se reproduzam, né? Com troca de DNA ou sem troca de DNA, elas se reproduzam. Mas a outra bactéria não surge do nada. Ela precisa de um ser vivo anterior para surgir de uma outra bactéria. Ela irá surgir nas condições adequadas. Que essas condições adequadas no organismo pode trazer uma doença porque ela está se reproduzindo muito demasiadamente. Tudo bem? Posso dar uma palavrinha? 2. Então, eu acho que um exemplo fácil de entender, eu acho que todo mundo já teve em casa um arroz, um feijão, algum cereal que de repente começou a dar besourinho. O besourinho não chegou e se reproduziu ali do nada. Ele já veio com arroz e com feijão e estava lá quietinho. Então, ele encontrou as condições necessárias e o tempo necessário para se reproduzir e criar os besourinhos. Muito bem, Nádia. Eu ia falar isso agora e você tirou da minha boca. Isso é que é sintonia. Eu estou lendo Parabéns. pensamento. Parabéns. Dão para vocês verem esse mapa mental? Dá para vocês verem? Primeiro explica que é mapa mental que alguns conhecem, outros não, né, Pio? Mapa mental é justamente isso. É uma ideia central. A ideia central é a origem da vida, certo? E dessa origem da vida, dessa ideia central, eu retiro várias outras ideias, vários outros pontos onde eu posso cruzar informação sobre a origem da vida. Tudo bem? Eu acho que não dá para vocês verem direito, não. Mas eu só vou pontuar aqui para vocês. Olha só.
eu tenho uma ideia. Estão vendo o meu mouse? Né? Beleza. Ó, eu tenho uma ideia. A origem da vida, como ele está falando, pode ser o criacionismo, né? Que um ser superior criou alguma coisa. Pode ser a panspermia, tá vendo? Veio de um meteoro, né? Tá vendo? A ideia mais ou menos. Pode ser uma ideia do fixismo, que seres vivos não se modificam com o tempo, né? Não há evolução. São ideias da origem filosóficas ou religiosas da origem da vida. Isso é só uma ideia. Aristóteles, por exemplo, acreditava bastante nessa ideia, né? De que existe um princípio dentro do organismo, dentro dos seres vivos, que é esse princípio que forma outros seres vivos do nada. A ideia estava mais ou menos, né? Existe o princípio realmente, que é o princípio espiritual. Só que eu preciso de um outro ser vivo para produzir o segundo, o terceiro e as espécies. Né? Por isso que eu falo, nós precisamos somar as informações. Existe também a ideia da geração espontânea, tá vendo? Eu não vou falar todo o mapa, porque é muita informação, mas eu só apenas pontuar para vocês duas coisas que eu achei interessantes para vocês entenderem lá na frente. No fim do século XIX, no início do século XX, como eu falei para vocês, veio aquela outra ideia da bioquímica, da evolução bioquímica da vida. E é justamente isso. Através de alguns experimentos, né, como o experimento de Pasteur, ou experimentos de outros de Oparin, eles pegaram substâncias, né, eles pegaram compostos orgânicos simples. A ideia deles era justamente essa, né? A hipótese era justamente essa, de compostos como água, amônia e raios. Eles se juntaram em determinado momento, especificamente, e formaram substâncias simples, que essas substâncias simples, né, pequenas bases nitrogenadas, pequenas açúcares, né, pequenas substâncias um pouco mais organizadas, formando os tijolinhos da vida. Essa teoria de Oparin, no fim do século XIX, no início do século XX, ela foi provada lá para a década de 50, mais ou menos, né, pela dois grandes cientistas. Eu vou pontuar aqui para vocês novamente. Pois bem, essa aqui, ó, teoria de Oparin e Halder, na década de 20, né, no início do século XIX, no fim do século XX, eles têm justamente essa ideia, que a Terra primitiva tinha características ambientais e favoreciam a formação de algumas moléculas orgânicas. Esse mar primitivo dessas moléculas se reorganizavam em compostos orgânicos, dando uma estrutura orgânica estável, chamada coacervados. Olha eles aqui, tudo bem? Essa célula primitiva, né, ela era uma procarionte, vou explicar já já. Lembra da célula que eu desenhei na semana passada? Aqui é o RNA, tá vendo? Completamente instável, né? Ele é procarionte porque ele não há uma divisão aqui, ó. Nós somos seres eucariontes, que possuem a divisão do núcleo do citoplasma. Aqui não, aqui está tudo misturado, tá vendo? Cadê meu celular? Cadê meu negócio? Aqui está tudo misturado. Essa ideia de Oparin é justamente isso. E ela foi provada, né, na década de 50 por Milley e Urey. Né? Eles pegaram essas condições que o Oparin falou, né, organizaram isso em laboratório e realmente viram que os compostos orgânicos eram formados de forma espontânea, mas dentro de compostos orgânicos simples, formando esses tijolinhos iniciais para a formação da vida. Mas nós sabemos, no campo espiritual, que tudo isso não está disposto assim. Eu preciso, num plano espiritual, dos fluidos organizadores para imprimir sobre as moléculas ou para imprimir sobre os compostos orgânicos, para imprimir sobre os seres primitivos a formação da vida e a organização da diversificação da natureza. Por isso que Kardec pergunta, e sobre a espécie humana? Né? Ele se achava também entre esses elementos orgânicos do globo terrestre? Aí ele vai e fala, sim, e veio também a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Isto é uma informação que eu achei fenomenal, porque agora, na década de 50, na década de 60, mais ou menos 70, desculpa, foi descoberto que para aqueles coacervados, aqui atrás, olha só, esses coacervados aqui, ficarem estáveis e terem estes compostos orgânicos iniciais, né,
eu preciso de elementos químicos simples, como zinco, ferro e manganês. E isso onde é que estava se encontrando? Na argila. A argila, através das chuvas, a grande quantidade de chuvas, ela é que tinha esses elementos químicos como zinco, manganês e cálcio para formarem e darem organização, digamos assim, química suficiente para que esses elementos químicos, esses compostos químicos mais simples, possa surgir a vida. E essa argila é justamente o barro. E é interessante quando na Gênese abraâmica nos fala sobre o barro. E aqui nós também sabemos que a vida veio do barro, o homem veio do barro. E Kardec, os venerandos também pontuam isso a Kardec, sobre o homem e sobre o ser vivo em geral. Eu preciso do limo, da terra, da argila, para elementos como zinco, potássio, cálcio, magnésio, e esses elementos, organizando com os compostos orgânicos iniciais, eles deram e organizaram todos os fundamentos da vida. Pergunta 48. E podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são apenas quiméricos. Para finalizar, ele pergunta, e se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas permanece no segredo de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis da reprodução. E o mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Então, aqui ele finaliza dando a seguinte ideia, de que esses germes espontâneos da vida no começo da Terra existiam no plano espiritual e estavam magnetizando, estavam organizando o processo de formação da vida nesta dimensão. E a evolução de uma espécie inicial e das espécies futuras, como nós observamos nessa escala temporal, começando dos primeiros seres vivos até a formação do ser humano, em eras e milhões de anos posteriores, eu precisava, sim, de uma imantação fluídica maior para que tudo pudesse acontecer de forma precisa e orgânica. Por fim, eu me lembro dessa frase, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Eu tentei organizar o que a ciência nos mostra com o Livro dos Espíritos. Espero muito que vocês tenham gostado e espero agora as dúvidas possíveis de vocês. Muito obrigado, hein, pessoal. Bate-papo. Isso foi um spray de neurônios, cara. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Descompartilha o PowerPoint, Olavo. Bom, você já leu esse livro, Mundo de Sofia? Não, não li não. Não. Renato, Oi. eu queria dizer uma coisa. Como é que eu faço para fechar aqui? Stop share, né? Isso. Além de que a aula foi ótima, realmente, como o Lu já pontuou aí, foi uma maravilha. Mas só queria dizer uma coisa. A biogênese, como um ponto da filosofia, ela não se sustenta nem ali. Sim. Porque ela diz que as coisas surgiram do nada. Só que a própria filosofia diz que o nada não existe. Se o nada não existe, ele não pode criar nada. Então, isso mesmo, Marco. Muito bem lembrado. Agora, adorei todas as tuas pontuações que foram, como você falou, vem concatenando bonitinho. E esse germe, esse exemplo que a Nádia... Pena que eu não me lembrei dele. Eu tentei dar na semana passada, falando daquele coisa que você deixa uma terrinha lá e, de repente, você vai ver a terra que foi peneirada e aparece um vegetalzinho ali. É mais ou menos a mesma coisa, mas a Nádia foi, no meu modo de entender, muito mais feliz quando ela falou dos bichinhos que dão no arroz, no feijão, na aveia. Mas o princípio é o mesmo. Eu adorei. Obrigado. Porque... É por isso que eu achei bem pertinente o que ela falou, tá?
Obrigado, Nádia, pela ajuda. São os carunchos. Agora o Rony está bombardeando você de perguntas. Rony, Espera ainda, agora que eu estou vendo, espera ainda. Aguenta a mão, gente, agora que eu estou vendo. Espera ainda, deixa eu ver. Rony, kkkkkkkkkkkk. Meus dois de Eurônio, é o Luciano. Espera ainda, muito bem. Pergunta. Essas espécies que têm um ser espiritual por trás da formação, porém, seguem um processo natural, igual o tijolinho, porque se espera muito tempo. Não pode avançar, tem que passar por... Lógico. Pois é, Rony, não pode. O processo de evolução da espécie, de todas as espécies, elas demandam tempo e organização. Eu não posso formar espécie do nada. Até porque é muito interessante, porque se eu tenho um fluido, se eu tenho... Vou dar um exemplo simples, deixa eu me organizar aqui. Nós estamos em processo de evolução. O nosso perispírito, ele pode já estar com uma codificação um pouco diferenciada do que foi há 1000 anos atrás, há 2, 3 mil anos atrás. Tudo bem? O perispírito desses seres que estão encarnando agora, por exemplo. Então, eles já estão impregnando o material orgânico e genético para que haja mutações específicas no processo de evolução da espécie, para que daqui a 1000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, 30.000 anos, essa espécie humana esteja já um pouco mais evoluída do que nós. Quem vai impregnar isso, quem vai magnetizar isso, é o espírito e o seu perispírito no corpo. A mesma coisa eu posso pensar para o princípio espiritual que estão nos animais, que estão nas plantas, né, que estão em processo constante de evolução. Está entendendo, Rony? Eu preciso de tempo. Por quê? Porque essa dimensão aqui é diferente das outras dimensões existentes, né? E essa dimensão nossa, esse tempo, ele é um pouco mais devagar, digamos assim, ele é mais lento, digamos assim, por algumas questões, inclusive questões que eu posso falar sobre gravitacionais, né? Sobre questões presas às vibrações do próprio espírito, mas isso é outro assunto para outro fim de semana. Mas, por enquanto, a gente precisa entender isso. O espírito, nesta dimensão aqui, ele precisa, a carne, a parte orgânica, ela demora para fazer algumas combinações. Principalmente porque há muitas injunções de outros corpos celestes, de outros sistemas solares, inclusive também vibrações internas do átomo e dos compostos que formam a molécula. Então, preciso de tempo. Tem mais uma outra questão aqui, Leonardo. Espera aí, estou vendo aqui. Vê da mão. É muito bom, deixa eu ver se eu consigo abaixar o bicho aqui. Tem sempre o princípio inteligente, que você falou. A encarnação já pode surgir a partir da formação destes tijolinhos, ou não penso no seguinte, na Bíblia não ser dinossauros, porém sabemos que existem espécies fósseis, tá? Então, na época... Não entendi. Fala aí, Rony. Explica aí essa última que eu não entendi que você falou aqui. Oi, vou falar no microfone. Fale, melhor, né? Fale. Não, você falou, não perguntas. Uma na formação desses tijolinhos, já pode entrar um processo encarnatório ou não? Não, depende. Se eu estou falando de tijolinho há milhões de anos atrás, a espécie humana nem existia. Entendeu? Se eu estou falando em milhões de anos atrás, a espécie humana nem existia. Agora, se eu estou falando agora, né? Se eu estou falando entre um homem e uma mulher, tem um relacionamento sexual e há a fecundação do óvulo por um espermatozoide, então vamos lá. O próprio óvulo, nós sabemos, né, que a mulher já nasce com a quantidade de óvulos específicos, tudo bem? E com o decorrer dos anos, ela vai liberar aquela quantidade de óvulos, diferente do homem que começa a produção apenas na puberdade. Então vamos lá. Vamos supor que um espírito vai encarnar e precisa ter uma condição orgânica tal, né, de um olho verde. Vamos supor, cabelo liso, ser bonitinho. Vamos lá. Porque ele precisa trabalhar com a vaidade dele. Certo? Então vamos lá. Correto. Daqueles óvulos que estão lá naquela mulher, né,
certamente há algum que há uma probabilidade muito grande, né, de me dar uma combinação genética tal para que esse menino venha com os olhos verdes e com cabelo liso. Então, o próprio espírito encarnado, juntamente com a equipe espiritual, quando é uma reencarnação planejada, né, eu vou já pegar aquele óvulo e já vou tentar amadurecer ele para no dia tal, especificamente, ele ficar mais propenso, né, a sofrer, né, formar um zigoto, formar um espermatozoide com um rapaz. O rapaz, da mesma forma, né, aquele espermatozoide especificamente, quando houver o processo de ejaculação, ele vai pegar o magneticamente mais interessante para que, juntando com os dois, forme o futuro ser vivo com as características A, B, C ou D. Tudo bem? Agora, só estou falando... Fala. É o seguinte, antes da gente chegar ao humano que a gente chegou, certo? A gente... Antes o ser humano, o humano não tem milhões de anos, igual tu falou, mas há milhões de anos atrás a gente foi outras coisas, tipo essa formação dessas bactérias... Beleza, não, vamos lá. Presta atenção, ótima pergunta, vamos lá. O princípio espiritual é diferente do espírito, né? O espírito, nós já falamos aqui há um tempo atrás, não lembro nem quando, o princípio é a consciência, quando aquele princípio espiritual possui a consciência, um discernimento, né, uma potencialidade de inteligência e de moralidade, ele já se torna espírito, né? Então, eu não vendo a bactéria, né, mas há um princípio espiritual que é diferente de espírito, que se arrasta no processo da evolução e que, no determinado momento, se transforma em espírito. Entendi. Você tem um cachorro, você tem um gatinho. Eu não vou dizer que meu gatinho, daqui a milhões de anos, vai ser meu filho, um espírito encarnado. Não. Mas eu posso afirmar que aquele gatinho, ele está moldando, digamos assim, um possível princípio espiritual que nas experiências agora eu esqueci a palavra, nas experiências da Terra, né, de organização da matéria, essas experiências estão organizando, solidificando informações, reações, emoções, para que, num futuro, em determinado momento, junto com outros componentes que nós ainda não desconhecemos, se transforme em espírito. Entendeu, Show. Gostei, muito bom. Diferentes. Tirou, aprendi. E a outra não foi pergunta. Girou, gostei. Girou, vai, fala aí. A outra não foi pergunta, não, só foi uma observação, né? Porque tu estava falando da evolução, aí eu citei um negócio curioso. O seguinte, por exemplo, a Bíblia foi escrita por homens, beleza. Em nenhum momento eles falam dos dinossauros. Então, lógico, eles não falam, porque eles não conheciam. Eles nem conheciam. Mais um motivo que o homem, os animais, os dinossauros surgiram bem milhões de anos antes do homem. Porque certamente, eles tinham botado na Bíblia, Tiranossauro Rex. Certamente, não tem nenhuma possibilidade do homem ter convivido no mesmo plano, desse plano que nós estamos falando aqui, nessa vibração encarnado, com os dinossauros. Agora, nada me tira de que há planos paralelos, né? Há dimensões paralelas, né, onde eu posso encontrar resquícios, onde eu posso encontrar dinossauros. Mas isso em planos vibracionais diferentes. Tudo bem? Show! Show! Então, cara mesmo, valeu mesmo. Valeu, bate aqui. Bateu virtual, não pode ficar do Covid. Vou desligar meu microfone, hein? Vai lá, meu querido. Esclareceu bem minhas dúvidas, hein? Beleza, meu filho. Vai com Deus. Valeu, você falou do princípio espiritual, muito bem explicado, naturalmente, de uma forma didática, de fácil digestão, mas até por conta da dúvida que o Rony teve, fala um pouquinho também do princípio inteligente, que evoluciona tanto quanto espiritual. Pois é, esse princípio inteligente é outra coisa. O princípio espiritual, isso é inteligente, né? Boa colocação, Luciano. São coisas diferentes. O princípio inteligente e o princípio espiritual. Mas, como eu sou uma pessoa
bastante caridosa, né? E preciso molhar meu bico aqui. Eu vou deixar o meu querido Luciano, né, explicar sobre o assunto, porque eu estou bebendo minha água. Vai, Luciano, deixa contigo. Eu acho que vou passar a bola para o Marco Celeno, então, para o Zé Luiz. Zé Luiz está calado, não está falando. Vai lá, Zé Luiz. Fala aí, explica sobre... muito polêmico, gente. Não bota nessa briga, não. Bom, para ficar didático, né? O princípio espiritual é tudo aquilo que existe antes do espírito. Então, quando a gente fala em cachorro, gato, bactéria, vírus, o que move aquilo ali é o princípio espiritual. E evolui até ter a forma humana como nós temos hoje. Agora, o princípio inteligente é uma outra coisa. O princípio inteligente só é desenvolvido naquele ponto da evolução nossa em que que não é inteligência ainda. Você vê rompante de inteligência, que é aquela história do gato que conhece o dono, o cachorro que vai esperar o dono na porta que está chegando do trabalho. Então, aí você vê um princípio inteligente, que não é a inteligência. E também o princípio espiritual, porque ainda não é o espírito. Essa é a forma mais didática de se alcançar isso aí. Então, muito bem. Princípio... nós somos o resultado de uma grande evolução, que na Terra tem mais de 3 bilhões de anos. E a melhor forma de ver isso, até para o Rony, né, leia esse livro aqui, A Evolução dos Mundos, de André Luiz. Aqui que está o vendar, né, do véu que foi colocado até então. Bem interessante, porque quando se fala em princípio espiritual, eu estou falando, além dos atributos magnéticos, fluídicos do espírito, eu também estou falando de um outro princípio, que é o princípio inteligente. Então, o princípio espiritual, ele se prepara, vamos dizer assim, ele se prepara magneticamente para acolher o princípio inteligente formado. Esse princípio inteligente, ele se desenvolve posterior ao espiritual. Ele se desenvolve com o decorrer do tempo. Quando ambos estão na condição tal, que nós não sabemos qual é, aí há a formação do espírito. Então, a formação do espírito é quando há o amadurecimento do princípio espiritual, e que em um determinado momento começa a amadurecer o princípio inteligente, e ambos, quando chegam em determinado momento, se transforma em espírito. E aí começa a evolução espiritual. Deu para entender mais ou menos? Hein, Luciano? Cadê o Luciano? O Luciano pergunta e vai embora. O Luciano coloca fogo e vai embora. Ô, Luciano, cadê tu? Entendeu? Eu não vou me envolver nessa briga de galo grande, não. Vou ficar ali quietinho, cara. Isso. Só para lembrar o seguinte, Rony, todos nós somos um projeto divino. Todo ser humano, todo ser vivo é um projeto divino que tende à perfeição. Todos nós estamos fadados inexoravelmente, fatalmente à perfeição. O tempo que nós existimos aqui, essa existência, é um átimo de tempo pequenininho frente ao infinito da evolução, humana inclusive. Como eu coloquei aqui no chat, é do átomo ao arcanjo. A gente vai até além, do átomo a Cristo, em algum planeta, em algum sistema solar. Então, só para você mensurar o quanto nós precisamos ainda e muito crescermos em intelecto e em moralidade. A gente pensa que é muita coisa, no entanto, não somos quase nada. Somos poeira das estrelas. Mas, em compensação, essa poeirinha, essa partícula, nela já tem em germen o potencial de chegar a Cristo. É verdade ou não é? Sim. Está em nós, está em nós. Agora, cabe a cada um empregar tempo, esforço, vontade ferrenha de evoluir. Quando você fala em evolução do princípio inteligente, é como o Renato muito bem colocou, e Zé também no início, o espírito ele atende à necessidade do ser e vai adaptando, e vai adaptando, e vai evoluindo. Você brincando fez uma colocação pertinente a respeito se no futuro nós seremos cabeções igual a ET. Já fomos assim, para o seu governo, tá? Para muitos que estão aqui. Zé Luiz já sabe disso, Marco Celeno também. Vamos falar isso semana que vem. Mas enquanto nós ainda estivermos estagiando no planeta das provas e expiações, muitas dessas informações
salvo aqueles que buscam a verdade com V maiúsculo, é que acabam descobrindo, porque elas estão aí. Elas estão aí, à disposição de qualquer pessoa, desde que queira aprender, desde que queira construir o seu cabedal de conhecimento, que é o legado que esse ser espiritual encarnado hoje, alma, vai levar para as próximas encarnações. E é não crescendo, porque a gente não retroage. Nunca, não há retrocesso da evolução. Na pior das hipóteses, estacionamos. Agora, quando a gente fala de ser humano, né, lembremos que nós somos diversos. Então, cada um emprega o seu tempo, a sua vontade, a Era dos Deuses. É isso aí, a Saga dos Capelinos, volume 2. E a sua... Eu estou lendo o volume 1. De crescer. Comecei a ler o volume 1. Muito bom. Leia, Rony, olha só, Exilado de Capela, Edgar Armand já tem em PDF. Isso. O que fica sobre tudo isso que nós debatemos hoje, e que eu gosto sempre de ponderar com a ciência, conhecimentos que nós temos, é porque eu não gosto... você também tem. Eu não gosto muito de soltar as informações, eu gosto de tentar fazer, quando possível, né, o elo com o que nós conhecemos, com a nossa ciência, mesmo ruim ainda, mesmo capenga, mas é o que nós temos para fazer as análises, né? Então, fica a informação de tudo, de que a vida, que os seres vivos surgiram na Terra, né, não foi ao acaso e nem foi do nada. Teve sempre um impulso, né? O impulso da criação divina, a ajuda dos mentores celestiais nos planos, nos multiplanos próximos ao planeta Terra, que desde tempos imemoriais estão ajudando, magnetizando, possibilitando a formação da vida. Por isso que a doutrina espírita, e somente a doutrina espírita, consegue organizar aquelas 3 vias de informações: a filosófica, a religiosa, a filosófica e a científica. A religiosa, porque a doutrina espírita acredita no criacionismo no seguinte aspecto, de que foi Deus que fez alguma coisa, foi Deus que criou, foi esse ente superior, essa causa primária de todas as coisas, ela é que orquestrou, juntamente com todas as suas criaturas e criações, a formação de tudo que nós possamos ver, observar e sentir, e não conseguimos ainda perceber nos multiversos existentes no cosmos. Ele foi que fez. Não foi ao acaso, foi ele. Segundo, nós conseguimos, através da filosofia, entender que nada foi feito da noite para o dia e que nada foi feito de uma hora para outra, né? Que há necessidade de uma escala e um processo pequeno, mas que há uma necessidade de criação. Isso é interessante. E de interdependência. A morte dos dinossauros foi necessária, por exemplo, para que os pequenos mamíferos que existiam naquele momento, né, os roedores pequenos, pudessem, depois de milhões e milhões de anos, se diversificarem, né, não apenas em roedores, mas também em outros tipos de mamíferos, inclusive dando milhões de anos depois a nossa possibilidade. Nós existimos, né, porque as moléculas que nos compõem, né, os genes que estão em cada uma das células, das milhões de células que nós possuímos, eles precisaram existir para a formação da nossa espécie. Por mais que saibamos que há todo um elo espiritual magnetizando e orquestrando, dirigindo, organizando tudo isso. E sabemos que a ciência nos prova cada dia mais, né, da necessidade desses tijolos, da necessidade dessa química, desses elementos simples formando, organizando para algo maior. Algo que nós ainda não sabemos, né, para onde vai em termos desta vibração, mas certamente sabemos para o que existe, né, e o caminho seguir na nossa evolução como ser. O que fica desse capítulo é justamente isso. E aí, no próximo capítulo, nós vamos começar a entender
o papel do homem e o papel da sua existência nesse planeta. Será que ele só existe aqui? Será que a nossa espécie existe em outros planetas também? De onde é que veio? Né? Por que, eu espero, por que essa espécie humanoide não seria uma outra espécie? Nós não poderíamos ter outra espécie, mas por que essa humanoide? Né? Humanoide que eu falo, com 2 braços, com 2 pernas, com um tronco, com cabeça, independente da formação dessa espécie. Né? Se ela é pequena, se é grande, se ela tem cascos, se não tem cascos, se ela tem... não vou entrar em detalhes. Mas por que essa espécie humanoide, não uma outra? Né? Enfim, isso vai estar contido no Livro dos Espíritos en passant. Mas é o nosso bate-papo das terças que nós vamos aprofundar até certo ponto. Porque senão, se formos profundo demais, podemos ficar um pouco, engolir água e ficar com problemas de afogamento. Então, a gente aprofunda, mas nem tanto. Spoiler, né? Alguma mais questões? Se aprofundar demais, eu vou precisar de um escafandro. Pois é, minha querida, não dá. Não, o Eunápio faz a coisa de uma forma bem palatável, de uma maneira que é de fácil absorção. É bem palatável o modo como você coloca, Eunápio. Essa parte do Livro dos Espíritos é uma parte complexa, é difícil concatenar todos os conceitos, atualizar, contextualizar dentro do que já sabe hoje e de quando foi escrito, você coloca de uma forma muito palatável. Muito obrigado. Foi muito obrigado, Nádia. Eu tento fazer o meu melhor, porque, como você falou, porque essa parte inicial do Livro dos Espíritos é uma parte muito complicada, porque poucas pessoas, né, conseguem organizar entender isso, né? Fica mais a parte das leis morais, aquela parte que é mais ligada ao evangelho, que é mais ligada à religião, né? As pessoas pulam muito essa parte, tá, Eunápio? Eu sei disso, do que essa parte inicial do Livro dos Espíritos, que é uma parte também científica, tá? Também, mas também filosófica. E que novamente eu falo. Da resposta, né? Você tem que dar a resposta do século XIX e do século XXI. Isso, e também isso é outro, porque eu já vi palestrantes, né, falando em abiogênese, né? E aí eu fico me coçando lá na assistência, escutando, falando que o nada surge do nada, porque o Livro dos Espíritos está dizendo que o negócio surge do nada. Eu falei, meu Deus do céu, não fale isso, pelo amor de Deus, dá vontade de pegar o evangelho todo, jogar. Para com isso, não faça isso. Kardec está se mexendo dentro do túmulo, coitado, porque a ideia não é essa. Mas, enfim, a gente tenta trazer, porque, novamente, eu falo, essa parte inicial de seres vivos, de raça andâmica, de criação dos mundos, pessoal, essa parte é a parte fundamental para se entender os mecanismos dos processos mediúnicos, os mecanismos que se ocorre de fluidos, e todos esses mecanismos que nós observamos no processo mediúnico, né, eles se sustentam, todos eles se sustentam nessa parte inicial. A parte moral... Não, perfeito, desculpe. Se não fosse de uma importância sine qua non para a doutrina espírita, Kardec não teria trazido, à luz do nosso conhecimento, essas informações primordiais e que muitos, como a Nádia colocou, pulam. E nem escrito a Gênese, né? Eu ia citar a Gênese. E veja bem, está no início. Exatamente. Não está no meio, nem está no fim. Está no início. Ou seja, como tudo tem uma ordem lógica, isso precisa ser estudado até para a absorção, compreensão e vivência das leis morais, da doutrina, etc. Lei do progresso, lei de evolução, está fundamentado nisso aí. Né? Esperanças e consolações está fundamentado nisso aí, porque tudo se transforma, a química se transforma, a física se transforma, os mundos se transformam.
pluralidade dos mundos habitados está fundamentado nisso aí, processo mediúnico está fundamentado nisso aí. E anímico também, aí vem magnetismo e tudo isso. Você vê, o primeiro, o que vem primeiro é primeiro, vem na ordem. E as pessoas costumam pular isso daí, porque não é simples, não é uma matéria que exige uma adequação hoje para compreender. Exige uma adequação temporal, exige algumas outras informações que não estão explícitas ali, mas que explicam o que está no texto. Então, muita gente vai partir logo para as leis morais e faz o que é primeiro, e veio primeiro no livro. Uma ideia fundamental, quando isso está em nosso lar, nas narrativas do André Luiz, e que o Zé acabou de falar de mecanismos, na Evolução dos Mundos, né? Só para a gente ter ideia, por exemplo, água. Água. Isso aqui, ó. Que tinha aqui dentro, né? Agora tem mais não, acabou. Pois bem, água. Pegou na tabela periódica. Pois é, água. Que eu falei semana passada. Isso, água. A água tem várias dimensões. Como? Como é que eu tenho água no nosso lar? A água eu tenho aqui, eu tenho no nosso lar como? Como é que se sustenta no nosso lar? Através, aí você vai ter que entender de fluidos e de elementos químicos. Vocês, olha só, é muito engraçado. A gente sabe que o nosso lar foi feito lá para os anos de 1500, 1600. Como é que eles se fazem isso? Não está dando nada. Ah, vou plasmar. Falei, mas vou plasmar o quê? Como é que eu mando energia para plasmar? Como é que esses engenheiros conseguem plasmar isso? Eles precisam entender de elementos, eles precisam entender de reações químicas, eles precisam entender de reações físicas, precisam entender para as coisas se sustentarem. Combinações químicas. Pois é. Não é amor. Eu falei, amor fica muito vago, mas eu preciso entender dessa informação para as coisas se sustentarem. Né? Eu faço com amor, mas eu preciso entender essas coisas para as coisas se sustentarem, saber, por exemplo, que a água vibra nesta dimensão num determinado espaço de vibração. Tudo bem? Se eu jogo ela um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, esses elétrons e esses átomos, eles conseguem se desfazer e aí formar outros compostos já na dimensão astral. Ou astral superior ou astral inferior. Só que na astral inferior eu trago poluições, porque eu não faço um arranjo organizado direito. Aí é por isso que você vê em algumas narrativas do mundo astral inferior, como está em processo de obsessivos, que você nota que a água, os espíritos às vezes acham que a água é como se fosse lama, está impregnado neles. E essa água, eles conseguem retirar a energia deles. Você vê muito isso em casos de mesas mediúnicas, mas eu não vou entrar em detalhes nesse assunto. Por que essa água está impregnando, está tirando energia? Porque essa água precisa de energia para poder voltar ao estado normal em que ela vibra. Mas, enfim, isso, elementos, está lá, na parte inicial do Livro dos Espíritos. Eu não vou entrar em detalhes aqui novamente, porque senão eu vou afogar muita gente nas profundezas das informações. Mas, enfim, mas é só para deixar um gostinho de quero mais. Em relação à água, existe um trabalho profundo que nós apresentamos aqui umas 4, 5 vezes no CEAV. Está pipocando, Luciano. Vou fechar minha câmera. Está pipocando. Fala de novo. Ok. Com relação à água, nós já apresentamos aqui em Mangaratiba umas 4 ou 5 vezes. Estão ouvindo bem? Melhorou? Sim. Ok. E também na casa de Tiago, um experimento, já até apresentamos aqui no grupo também, inclusive, né? Os experimentos com as moléculas da água do Masaru Emoto. Isso simplifica e ilustra de uma forma bastante didática as reações que nós mesmos produzimos na própria água. Você está falando da água espiritual e da água material, né? Nós podemos pegar o exemplo das moléculas da água cristalizadas, congeladas, cristalizadas e fotografadas
e colocado sob a influência de várias fontes externas. Até o próprio nome de Madre Teresa, por exemplo, só com o nome escrito em japonês naturalmente, alterou a molécula da água. Se nós temos essa capacidade de alterarmos a molécula da água, imagine que nós não alteramos no nosso corpo, na nossa saúde e na nossa vida, do modo geral. Você está colocando a sua fala dentro dessa questão da química, física, as composições, a organização, a dinâmica de tudo, e eu me remeti a Jesus. Eu vou abrir novamente a câmera. Se pipocar, vocês me avisem, por favor. Jesus, na época da formação do planeta Terra, ele concorreu, junto a ele, aliás, uma legião de engenheiros siderais, está lá em Caminho da Luz, quem quiser, basta ler, exímios profissionais técnicos de altíssima envergadura, que nós não temos como mensurar a capacidade intelectual e nem expertise desses espíritos, que auxiliaram na formação do planeta Terra. Está lá em Caminho da Luz, se não me engano, também tem alguma coisa no Exilados das Capelas, do Edgar Armand. Gestação da Terra também tem. Gestação da Terra, perfeito. Obrigado, Renato. Então, se nós procurarmos entender que nós não ambicionamos sermos Cristo em um planeta, porque para ele ser Jesus Cristo aqui na Terra, ele já passou por milhões de anos de evolução em vários planetas, até ser a ele outorgado por Deus a governadoria do planeta Terra, inclusive concorrendo com a própria formação e gestação do planeta. Ele já era um ser de luz há 4 bilhões e meio. Já era um ser de luz quando o nosso sistema solar foi formado, entre 14 e 17 bilhões, não importa o tempo. Entendeu? Então, ele estudou química, ele estudou física. Ele passou por todo esse processo e todos nós devemos passar. Não é obrigatório, é facultativo. Mas para sermos Cristo há milhões de anos à frente, ou bilhões, quem sabe, e termos a responsabilidade, a incumbência de governarmos um planeta, isso não é ambição, isso é projeto divino para cada um de nós. Vocês concordam? Concordo, meu querido. Olha, que eu já estou planejando coisa para meus 70 anos, esse aí vai demorar um pouquinho. Isso aqui é planejamento, hein? Olha para o futuro que você vai se ver lá. Um ponto de luz no universo, meu querido. Todos nós. O Marco já está. O Marco já está, só a luz atrás dele. Olha o solzão atrás do Marco. Então, aí vocês lembram daquela passagem que Jesus também, ele se... Não, foi você que quer brilhar aqui na minha cabeça. Ele se desmaterializou. Vocês lembram quem tem essa passagem? Que ele se desmaterializou quando foi perseguido pelos centuriões romanos e se materializou em outro ponto? Sim. A mesma coisa, olha só, o primeiro milagre de Jesus, né? Eu não estou nem pensando em Isabel, com João Batista, tá? Porque ela também era muito idosa, eu não estou nem pensando nesse milagre, né? Porque também era muito idosa, não podia ter filhos, aí teve filho com João Batista. Mas enfim, mas o primeiro milagre dele mesmo fazendo foi lá nas bodas, né? Nas bodas de Caná, que é justamente a transformação da água em vinho. Ele transforma essa água em vinho como? Alterando as moléculas. O que é isso? Mas ele transforma em molécula. Manipulação química. Como é que é, Nádia? É uma manipulação química, uma Pois reorganização. uma manipulação química. Estava lá. Meu amiguinho lá, fazendo manipulação química. Se eu tivesse lá, eu tinha dado uma lemaia para ele. Quer lemaia, meu filho? Você quer uma lemaiazinho, né? Uma pipeta, uma bureta? Ele ia olhar para mim, não precisa disso não, rapaz. A gente faz só no pensamento. Eu acho que esse camarada teve lá também, sabia? A gente organiza o bagulho lá dentro dos vasos mesmo. Precisa nada de pipeta, de bureta, nada disso. Essa risada dele é a risada do Merlin. E foi José, fica quieto. Mas isso é interessante. Você falou um assunto agora interessante. Já são 5h30. Isso é um assunto interessante, né? As transformações alquímicas, as transformações alquímicas, os grandes tratados de alquimia, quase todos eles asseveram informação bem crucial. Toda transformação externa, para ser perene e bem feita,
precisa de uma transformação interna. Exatamente. Eu só transformo externamente algo que eu já transformei dentro. Então, a minha busca por minha pedra fundamental, né? A minha pedra filosofal, que transforma tudo em ouro, é porque eu preciso, antes de transformar tudo em ouro do que eu toco no externo, o ouro precisa ser transformado dentro do meu coração. Brilhar, né? Porque só aí eu vou ter evolução moral para poder fazer as transformações alquímicas que eu desejo. Mas isso é assunto para outro sábado. Essa risada. Ih, Marizinha, tudo bem, minha querida? Eu tô bem, cheguei agora. Chegou agora já tirando uva, ó. Já tá tirando uva aí. Tá vendo? É uva isso? Ervas. Ah, é ervas. Pensava que era uva, já tô com fome. Tô percebendo. E aí, podemos finalizar ou tem alguma observação a mais? A próxima aula pode ser em português, para me entender? Foi lindo, Nath. Gostei dessa pergunta, meu amigo. Menino. Mas aí, Adalto, vai ter que ter um bacalhau e vinho do Porto, que senão não dá para fazer, não. Mas pelo menos eu tenho a compensação de que aquilo que o meu intelecto não entende, o espírito sente. E vai daqui a pouco ficar fácil de entender melhor. Pois é. Mas foi muito lindo. Não, o problema é que eu falei com sotaque, Dalton. Eu vou ver se na próxima vez eu falo sem sotaque para melhorar seu entendimento. Mas sotaque hebraico? Tem hebraico, sotaque, essas coisas, né? Foi lindo, Nath. Muito lindo. Lindo. O que eu acho lindo é a paciência. O que eu acho bonito é a paciência de vocês. O que eu acho bonito é que mesmo um assunto complicado como esse, eu vejo pessoas que se dizem, né, que não compreendem muito, como é o caso da Raquel, como sempre que ela fala isso, mas insiste, está aqui aprendendo. Porque o espírito realmente é esse. O espírito é querer desbravar novos caminhos, novos conhecimentos, né? Novas pesquisas, né? Entender aquilo que não consegue entender, por mais que não seja complexo, mas está lá nos tijolinhos. Isso é interessante, isso é bonito de se ver. O espírito sente, não tem jeito, vibra junto. Desculpe. O espírito vibra junto. Perdão, Luciano. Foi eu, Luciano. Desculpe. Estava falando que o espírito vibra junto. Isso. Porque já ouvimos essas coisas antes e não quisemos entender. Isso. Vamos ouvindo de novo agora com o professor Eunap. Muito lindo. Pior fui eu, que ouvi, entendi, fiz mau uso, agora estou fazendo bom uso. Bom uso, é isso aí. E essa é a característica do nosso grupo, né? Foi o assunto do início do estudo dessa tarde, né? Nós estamos colocando justamente essas abordagens que são feitas aqui no grupo, que normalmente não caberiam de serem feitas nas casas presencialmente, né? Porque tem alguns assuntos que são quase que nevrálgicos. E, entretanto, como o Eunap também colocou mais uma vez muito bem, né, a absorção do conhecimento, da forma como é colocada, com a didática que é colocada, eu também é professor, por isso tem toda essa fluência, né, e de forma muito facilmente digerível por todos nós, o que é colocado aqui, né, nós tiraremos aí os 25% se nós estivéssemos fazendo o mesmo trabalho na casa espírita. Minimamente. Não é? Verdade, é isso mesmo. Verdade. Não tem condição numa casa, numa sala aberta, com público generalizado, não tem condição. É porque a gente fica meio que atidos aos protocolos, né, algumas convenções. E a alegria de convencer não tem essas convenções, não é tão protocolar assim como uma casa física. Vou fazer uma provocação aqui com vocês, eu gosto de provocar, né, porque isso me tira do eixo, me tira da minha zona de conforto, né? E eu acho que para mim é muito bom, e o que para mim faz bem, eu gosto de compartilhar com as pessoas que eu gosto, por isso que eu gosto de provocar às vezes, porque para mim a pessoa me tira do eixo e me faz pensar.
Eu demorei muito para entender a frase de Jesus quando ele fala: não dê pérolas aos porcos. Eles não entendem. Porque a seara do Cristo é assim. A gente precisa ir em busca. A gente precisa entender o que é uma pérola e a história dela, para fazer bom uso. Ele não vai dar para a gente que precisa ir em busca. Né? E isso é interessante. Um bate-papo como esse, né? Do pouco que eu sei, como muitos aqui poucos sabem, mas fica grandioso quando a gente compartilha, né? Cada um com suas palavras, cada um com sua fala, e eu jamais vou querer saber entender da poesia, como a Raquel fala no Evangelho, né? Nem vou conseguir entender, por exemplo, as palavras bonitas e profundas que a Marisa fala quando narra alguma história, ou, enfim, quando um Zé ou um Luciano toca num assunto especificamente mais profundo. Eu não quero isso para mim, eu não vou conseguir ser igual. Mas o importante, e é isso o convite do Cristo, é beber um pouco da fonte de cada um de vocês, do pouco que vocês sabem, para fazer um pouco mais em cada um, né? E isso é a proposta do Cristo, para que a gente entenda para que servem as pérolas e como elas são feitas, né? Do tempo que ela demora para surgir de uma pedra para uma pérola. Porcos não entendem sobre isso. Eles precisam ir em busca e entender. Enquanto eles se chafurdam na lama, eles continuarão porcos. Né? E eu preciso entender isso. E quando a gente compreende que a doutrina espírita é ativa, é proativa, é motivacional, né, a gente começa a querer andar. Né? Então, eu fico grato pelo pouco que eu sei que vocês estão aqui andando comigo. Progressista, né, Eunápio? Vamos dizer, ela é dinâmica. Completamente. Deixa eu só fazer um adendo. Nunca se esqueçam também que para ter pérola tem que ter um elemento externo que incomode e provoque reação dentro da ostra para que se forme a pérola. Então, para ter a pérola, tem sempre um incômodo. Exatamente. Exatamente. Eu tive uma ideia enquanto eu ouvi aqui o Eunápio, né? Veio uma ideia, eu não vou falar que eu tive uma ideia. Nós somos tão diversos, estamos todos em cada canto e nós temos tanta coisa para trocar que eu estava pensando, todo mundo aqui sabe fazer todo mundo aqui sabe fazer um fuxico? Fuxico não é fuxico de fofoca, não. Fuxico é aquele redondinho, aquele círculo que você alinhava e puxa. Todo mundo sabe fazer? Ô, Marisa, fofoca é mais fácil, serve não? Mas nós estamos aqui aprendendo a não fazer fofoca, e sim fuxico. A espírita faz comentário fraterno, não faz fofoca, é diferente. Eu sei. Quem é que todo mundo sabe fazer? Eu sei. Eu aprendo. Se eu não sei, eu aprendo. Pronto, nós poderíamos, cada um de nós desse grupo, nós poderíamos fazer 3 fuxiquinhos pequenininhos, 3 fuxicos. A gente depois combina qual é o tamanho do círculo para ficar comum. E nós poderíamos fazer um fuxico, 3 fuxiquinhos, cada um a nossa moda. E nós poderíamos compor uma colcha de retalhos ou uma colcha de futico. O que vocês acham? Ótima ideia. Quando a gente se encontrasse, uma das nossas atividades seríamos costurar a nossa colcha de retalho. Vai ser muito interessante ver a contribuição de cada um. Vai ser muito interessante ver o Rony fazer um fuxico, o Zé Luiz. O Zé Luiz não tem cara de quem não sabe nem mexer numa agulha. Entendeu? Isso vai ser desafiador. Não diga difícil. Vai ser desafiador. A gente tem que se desafiar. Isso, eu vou aprender. Vou aprender a fazer fuxico. O Marceleno fazendo um fuxico. Já fiz muito, Marisa. Mas você é prendado. Eu sei que você é prendado. Você gosta. Mas não é você prendado, é porque
na faculdade de terapia ocupacional a gente aprendeu a fazer fuxico. Exatamente. Então, eu estou propondo, Rony, justamente o incômodo, o desafio, para que quando a gente estiver junto... Oi? Eu gostei muito, porque é assim, eu me senti tão abraçada que o meu desconforto de estar aqui assistindo essa aula, que é tão difícil para mim, aí vamos agora compartilhar, vai ser parecido o desafio. Olha, eu sei que você quer cozinhar as comidas porque você quer pegar todo mundo pelo estômago. Pode fazer, Rony, mas também vai fazer o fuxico. Vai, topa, se desafia. 3 fuxiquinhos, entendeu? A gente pode até fazer diferente, entendeu? Em vez de esperar o dia do encontro para costurar a nossa colcha, todo mundo podia botar o fuxiquinho dentro do envelope, colocar na caixa do correio e mandar para mim. Eu tenho máquina, eu costuro. E aí, no dia do encontro, eu vou levar a nossa colcha. E sabe o que a gente faz com a nossa colcha? Nós podemos fazer uma grande rifa e doar para a casa de Tiago ou para qualquer outra instituição. O que vocês acham? Só que mas 3 fuxicos é muito pouco. 3 fuxicos é muito pouco. 3 é muito pouco, para uma coisa. 10